Olá, você que nos acompanha em mais um vídeo da série de vídeos sobre o Sínodo 2021-2023 por uma igreja sinodal, igreja que caminha junto, comunhão, participação e missão. Hoje, no nosso último vídeo dessa série de vídeos sobre o Sínodo, nós vamos falar sobre a pergunta da fase diocesana. Este Sínodo coloca a seguinte questão fundamental: uma igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, caminha em conjunto. Como é que este caminho em conjunto está acontecendo na nossa igreja local? Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? Ao responder esta pergunta, somos convidados a recordar nossas experiências. Que experiências da nossa igreja particular a interrogação fundamental nos traz à mente? Reler estas experiências mais profundamente. Que alegria nos proporcionaram. Que dificuldades e obstáculos encontraram. Que feridas fizeram emergir. Que intuições suscitaram. Colher os frutos para compartilhar. Nestas experiências, onde ressoa a voz do Espírito, o que ela nos pede? Quais são os pontos a confirmar? As perspectivas de mudança, os passos a dar? Onde alcançamos um consenso? Que caminhos se abrem para a nossa igreja particular? Então, são essas perguntas que nos coloca a fase diocesana do Sínodo, que vai, então, depois para a síntese da fase diocesana, que será entregue no dia 25 de março de 2022 para a ACPUS, que está construindo de forma nacional também esse documento para o Sínodo. Então, cada diocese está entregando essa síntese bonita. E então, nossa diocese ela nos coloca essas questões. Devemos olhar para uma igreja que caminha em conjunto ao anunciar o Evangelho. E como diz a pergunta, como é que este caminho em conjunto está acontecendo na nossa igreja local? Olhar para a nossa igreja local com esta visão do Sínodo sobre a escuta, sobre as questões que são colocadas para que nós possamos ser uma igreja sinodal, nunca se esquecendo das atitudes que devemos ter, que devemos seguir para este processo de caminhar juntos. Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescermos o nosso caminhar juntos? Sempre, como diz ali, recordar as nossas experiências. Vamos pensar de modo a elencar nossas experiências enquanto comunidades e paróquias, para que nós possamos ver aquilo que estamos fazendo nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, para que esse processo sinodal ele também seja um processo interior das paróquias e das comunidades. Se nós estamos participando desse processo sinodal, não é somente para entregar esta síntese à CNBB e depois a discussão a nível universal também com os bispos e o Papa, não é somente isso, mas sim também olhar para dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, dos nossos movimentos, das nossas pastorais, olharmos de forma convicta. Será que estamos atendendo o pedido do Espírito Santo para os tempos atuais, o pedido da igreja? Então, reler estas experiências mais profundamente, como nos aponta o documento. Vamos enxergando as alegrias, as dificuldades, feridas e intuições, como nos afirma o folder, Nós vamos, ao longo deste tempo, refletindo que alegrias este processo tem nos trazido, que dificuldade nós, enquanto igreja, estamos passando. Tudo isso nós temos que ter este olhar sinodal, caminhar juntos, formular ideias e passos para que a igreja seja cada vez mais viva, atuante neste momento da história. Nós temos também ali, fala sobre colher os frutos para compartilhar. Como é bom a troca, Nós falamos nos últimos episódios sobre a troca de experiências e realmente nós precisamos dessa troca.
nós precisamos reunir as paróquias, os conselhos, se reunir, entender o que está dando certo no outro conselho. Se no nosso conselho de paróquia está acontecendo isso e nós não sabemos a solução, talvez uma ou outra paróquia tenha um conselho que tenha a solução. Então essas coisas bonitas, elas estão dentro do sínodo, mas elas precisam estar no interior da nossa igreja, da igreja local, né? Falo aqui da igreja de São Francisco de Paula, da paróquia São Francisco de Paula, né, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Aqui nós estamos vivendo também, todas as paróquias estão vivendo este processo. Umas mais, outras menos, mas todas estão vivendo este processo, porque é um processo conduzido pelo Espírito Santo. E todos nós devemos estar caminhando em conjunto. Por isso as regiões de pastoral são importantes. Aqui, que engloba as cidades aqui da região. Sempre é feito as reuniões da região de pastoral para que se possa alinhar os serviços da igreja. Isso é bonito e garanto que em outras regiões de pastoral isso também acontece, porque isso é a integração da nossa igreja e o processo sinodal ele vem para isso, para que aconteça estas experiências, essas trocas que são bonitas, para que a gente possa se inspirar no irmão e inspirá-lo também a fazer essas coisas bonitas que a palavra de Deus nos pede e que a voz do Espírito Santo nos fala. Quais são os pontos a confirmar, as perspectivas de mudança, os passos a dar? Devemos refletir que passos a nossa igreja precisa dar, com certeza nunca perdendo a sua essência, né? Porque a essência ela é uma coisa que dá a identidade da igreja. Mas nós precisamos dar outros passos, e esses passos entre toda a igreja nós estamos vivendo nesse processo sinodal e discutindo aquela caminhada em conjunto que nós precisamos ter. Que caminhos se abrem para a nossa igreja particular? Nossa igreja particular, vamos olhar para ela. Aqueles caminhos que se abrem. Quantas coisas bonitas têm acontecido na igreja, sobretudo agora com a pandemia, que muitas vezes as igrejas estavam fechadas devido à disseminação da Covid-19, mas não podíamos abrir as igrejas, mas podia-se fazer aquelas transmissões, né, as lives, a comunicação pelas redes sociais, outros pelo rádio, né, pela televisão. Isso já existia sim, mas isso teve um reforço, porque era preciso que a igreja estivesse em cada lar, porque as portas estavam fechadas, não se tinha como fazer esses encontros presenciais, e hoje já nós temos esse retorno, né? Então vamos olhar também para as questões, como falamos também da igreja em saída, que devemos estar nas mídias sociais. Esse é um dos caminhos que se abrem para a nossa igreja particular. Esta série de vídeos foi um caminho aberto na nossa igreja particular. Todos nós devemos pensar que nós temos a nossa igreja doméstica, devemos fazer da nossa casa uma igreja doméstica. Devemos fazer da nossa casa um lugar aconchegante para as nossas famílias e uma casa de oração. Mas devemos sim, em comunidade, partilhar na igreja estas questões, porque isso é importante, né? Nós tivemos então este vídeo sobre a pergunta, da fase diocesana. Claro, depois você vai pode baixar os materiais, né? Você pode baixar os materiais que estão aqui na descrição, tanto o folder, que também foi enviado às paróquias da Diocese de Caxias do Sul, mas se você é de outra diocese, também pode procurar os materiais da sua diocese, como a sua diocese está vivendo este processo de escuta sinodal, e pode baixar também ali o Vadimécum do Sínodo, e também o material, os materiais complementares, né? O que temos ali para que você possa trabalhar com você, com a sua comunidade, né? Que você possa também estudar, disseminar isso para que nós possamos passar adiante, né? É muito bonito que nós possamos ser igreja formativa,
também. Uma igreja que forma o seu povo, uma igreja que forma suas lideranças, para que ela tenha na sociedade, que ela tenha uma firme esperança de cada vez mais renovação. De uma renovação, como nos pede o Papa Francisco, uma igreja saída, uma igreja que respeita o meio ambiente, uma igreja que olha para essas questões, e nós devemos olhar também. Então vamos também passando aqui o cronograma diocesano, que no dia 9 e 10 de outubro de 2021, em outro vídeo nós já comentamos, mas no dia 9 e 10 de outubro deste ano de 2021, ocorreu em Roma a abertura do sínodo com o Papa Francisco. E em nossa Diocese de Caxias do Sul, a missa de abertura no Santuário de Caravaggio aconteceu no dia 17 de outubro. Dia 21 e 27 ocorreram as formações para a equipe diocesana do sínodo. Depois, em novembro, discussão nas áreas e regiões de pastoral e com a sociedade. Foram ocorridas no mês de novembro. No mês de dezembro, então, a reunião do Conselho Diocesano de Pastoral sobre o Sínodo, e no dia 25 de março, através das discussões das paróquias em toda a Diocese, da escuta sinodal e do questionário, que você pode encontrar no QR Code, o questionário diocesano, neste Sínodo 2023, você encontra ali essa questão, essa pergunta para que você possa responder também participando da fase diocesana do Sínodo, que vai até o dia 15, em cima do laço, como diria muitos, assim, em cima da hora, mas quem tiver a oportunidade de participar é muito importante. E com certeza também o Sínodo já foi discutido com os comunicadores da diocese, com os catequistas, com demais lideranças do Conselho Diocesano de Pastoral. Esse material, esse folder utilizado por mim aqui nos vídeos, foi elaborado pela Coordenação Diocesana de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul, que elencou nesse material bonito estas questões. Então, também que nós estejamos participando ativamente do sínodo e participando desta alegria de ser uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Convido você também a abrir o seu folheto do sínodo, a abrir também, se você está na internet, abrir a oração do sínodo. Façamos essa oração juntos, como fizemos lá no nosso primeiro encontro desta série de vídeos sobre o sínodo. Aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vô-lo pedimos, a vós que, sempre e em toda parte, agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Então fica esta oração do sínodo, que nós possamos ser conduzidos enquanto igreja para esta caminhada, este processo sinodal. Sínodo 2021-2023, por uma igreja sinodal. Comunhão, participação e missão. A você agradeço por ter acompanhado este vídeo aqui no nosso canal Catequese. Traremos ao longo do decorrer do tempo mais formações sobre a nossa igreja. E sempre com uma caminhada sinodal. Sínodo significa caminhar juntos. Que Deus esteja conosco, nos abençoe sempre. Colocamos também aqui pedindo a proteção de Maria, dos nossos anjos e santos, estejam sempre junto conosco, nessa caminhada de igreja que nos pede muita atenção à atualidade. Estejamos juntos, estejamos sempre ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja. Você, fique com Deus, muito obrigado por estar acompanhando esta série de vídeos. Nos encontramos